No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o Sr. João Ferreira, professor aposentado, dedicado ao ensino do português durante quase 50 anos em várias escolas públicas e privadas da cidade de São Paulo, faleceu aos 85 anos, vítima de um derrame cerebral. Nascido na pequena vila de Nova Esperança, interior do estado de São Paulo, João cresceu entre campos de trigo e amigos sinceros. Aprendiz escolar desde os 5 anos, logo demonstrou aptidões para a língua portuguesa. Aos 10 anos já era um dos melhores alunos do ensino fundamental, tendo sido convidado por seu professor para se tornar assistente no 2º grau. Aos 20 anos, João ingressou na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, onde formou-se em português e iniciou sua carreira como professor. Dedicado ao ensino desde então, passou a maior parte de sua vida no meio escolar, sendo lembrado por seus alunos e colegas como um dos maiores professores da história da cidade. Em 1985, foi criada uma cadeira em seu nome na universidade onde ele ensinara por muitos anos, a qual é hoje ocupada por vários docentes e pesquisadores que seguem seus estudos e princípios sobre o ensino da língua portuguesa. Em 2012, recebeu a Ordem do Mérito Educacional, em reconhecimento à sua carreira e às contribuições para o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro. João era apaixonado por livros e escrita desde pequeno. Seu quarto sempre estava cheio de obras literárias, e ele gostava de ler até tarde e noite. Foi este amor pela leitura que o levou a se tornar um professor de português, e também a criar um dos mais importantes acervos de livros do Brasil, com milhares de obras em seu estudo, onde passava horas leigos e escrevendo versos poeticos. A tragédia chegou em 2017, quando perdeu a mulher de sua vida, Maria, após mais de 50 anos juntos. Com o coração partido, João continuou ensinando, mas a ausência de sua companheira marcará uma mudança no seu caráter e dedicação ao trabalho. Mas além da escola e do estudo, João era conhecido por seu amor pelos automóveis. Ele restaurava motocicletas antigas em seu quintal, e sempre andava a pé de motos que revitalizaram suas rotas escolares. Ao lado de sua paixão por literatura, as motos eram uma parte integrante do Sr. João Ferreira. No dia de hoje, o mundo literário ficou mais pobre com a partida de um grande professor e apaixonado pela leitura e escrita. Será lembrado como um dedicado ao seu trabalho, um amigo dos livros e uma luz no caminho das gerações que passaram por ele. E, acima de tudo, um verdadeiro amor ao ensino da língua portuguesa. João, você será sempre lembrado como o professor que sempre levava tempo para ajudar, que escoltava e cuidava de todos os seus alunos. Você foi muito mais do que um mero educador, foi uma referência para gerações de jovens. Restou-se no coração da cidade e você é muito amado. Teimosamente, o mundo literário não será mais tão lindo sem você. Ela desapareceu ontem, a velha dama da Rua das Flores, a senhora Maria do Carmo de Souza. A morte chegou súbita e inesperada ao seu pequeno apartamento naquele quarto tranquilo, onde ela vivia com as plantas que tanto amava. Nascida em 1949, no povoado de São José das Flores, Maria do Carmo cresceu entre os campos e as matas do sertão mineiro. Filha de fazendeiros, aprendeu a valorizar o trabalho desde cedo. Aos 7 anos, já auxiliava a mãe na coleta de frutas e legumes no quintal. Aos 20 anos, formou-se em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia. Desde então, dedicou sua vida ao cuidado do solo e das plantas. Foi professora da Escola Superior de Agricultura, ensinando gerenciamento de recursos naturais a gerações de alunos. Maria do Carmo foi uma mulher determinada, que não parava até encontrar a solução para os maiores problemas agrícolas. Em 2015, recebeu o Prêmio Jabuti por sua contribuição à literatura de ciência e tecnologia.
Seus livros sobre hortaliças e cultivos orgânicos ajudaram muitos agricultores no interior mineiro e além. Vida de dificuldades marcaram também o caminho dela. Aos 35 anos, perdeu a visão devido a um acidente de trabalho em seu laboratório. Mas isso não a paralisou. A senhora Carmo aprendeu a navegar no mundo sem vista e continuou a lecionar, utilizando as técnicas mais modernas para ensinar agronomia. Seu coração foi quebrado em 1986, quando seu marido, um mineiro carinhoso dedicado, falecera em um acidente de ônibus. Mas sua vida continuou a ser uma luz para muitos, principalmente pelas plantas que cuidava com tanta atenção. Sua casa era um paraíso verdeiro. A cheira das ervas secas e as orquídeas floridas faziam sua casa ser um abrigo para quem precisava de descansar. Maria do Carmo tinha o talento de transformar qualquer espaço em algo especial, mesmo que fosse apenas uma pequena varanda onde bebiam chá à tarde com amigos e vizinhos. Seu legado não se limita a seus livros ou às suas palavras. Foi a senhora Carmo que criou o programa de proteção ambiental na cidade, salvando muitos rios do Mineiro de poluição. Seus esforços também foram reconhecidos com a Ordem do Mérito Cultural em 2016. A linda Maria do Carmo de Souza, a Senhora das Flores, desapareceu ontem. Mas sua vida, tão cheia de amor e dedicação à natureza e às pessoas, permanecerá sempre presente em nossos corações. Ela deixou para a gente uma memória inesquecível, um gesto de carinho, a cheira dos frutos do quintal, um quarteto verdejante no coração da cidade e uma mãe eterna protegendo as plantas que tivermos. Selton Mello nasceu na cidade do sol e do mar, onde o céu abraça o horizonte com braços abertos. Aquele local, tão brasileiro quanto um samba ou uma partida de futebol, foi testemunha de um sonho encarnado, a vida de um ator, diretor e roteirista que, ao longo dos anos, transformou-se em lenda. Como o vento que sopra no Morro da Tijuca, ele chegou à capital do país, carregado de sonhos e ilusões. Lá, as ruas vibram com a vida, e cada ângulo abre-se para uma história diferente, uma emoção inédita. A cidade o adotou, e ele se tornou parte dessa mistura vibrante de culturas e tradições. Seu talento, tão perfeitamente cultivado quanto um jardim de orquídeas no Rio, foi descoberto cedo. Aos poucos, suas habilidades foram crescendo, como as raízes do jacaré que se estendem por todo o Pantanal. A versatilidade de Selton é tão impressionante quanto a vista do Cristo Redentor, que vigia a cidade desde o Corcovado. Como a beleza inconfessável da Bahia, seu trabalho é marcado pela profundidade e pelas emoções que ele consegue transmitir a cada personagem interpretada. Seu desempenho é tão convincente quanto o canto do Bumba Meu Boi no Nordeste, capaz de movimentar as almas dos espectadores com sua força vibrante. Selton Mello é mais do que um ator, diretor e roteirista. Ele é a personificação da riqueza cultural do Brasil, como uma taça de feijoada servida em um quintal carioca. Sua presença é tão poderosa quanto o canto dos indígenas na floresta amazônica, e sua arte é tão única quanto a paisagem da Serra dos Órgãos. A vida dele é uma saga brasileira, marcada por momentos de luta e triunfo, como o futebol na Copa do Mundo ou a chuva no Rio. Ele é um símbolo do espírito brasileiro, capaz de viver intensamente, sentir profundamente e criar sem medo. A sua trajetória é uma homenagem às artes no Brasil, onde o talento surge de repente como a luz da lua em um chão de Mata Atlântica. E assim, Selton Mello continua sendo uma referência para a geração que vem, como a natureza brasileira é para as culturas do mundo. Ele é o sonho encarnado daqueles que desejam viver com passionalidade, criatividade e amor pelas artes. Seu nome será lembrado por gerações futuras, como o som do mar em Copacabana ou a música de um violão no sertão. No coração do Brasil, onde as terras amarelas se abreçam em beijos ao céu, surge um sonho, incubado numa casa humilde, na cidade de Passos. Aí nasce Selton Mello, filho da terra e das sombras, no auge da era dos recordações, quando as rádios tocavam sambas, e os olhos das mulheres se brilhavam ao ouvir a voz do carioca. A casa dele era um templo, um altar consagrado às artes, onde o silêncio era tão vivo quanto as palavras, e o canto dos pássaros era acompanhado pelo ritmo das percas que batiam em roda. Lá, a família Mello tinha mais do que um lar. Eles tinham uma biblioteca, um estúdio, um palco. E no centro de tudo, havia Selton,
menino daquele olhar encantador e essa sonhadora Mirizaga, que já anunciava a chegada do futuro. A mãe, uma mulher de coração fértil como o solo de sua terra, tinha um olhar infinito, capaz de ver além das coisas. E ela percebeu logo que o filho era diferente, que ele tinha uma luz especial em seus olhos, que não apenas refletia o mundo, mas também criava mundos de sua própria invenção. E aí, ela resolveu cuidar daquele fogo interior, cultivá-lo e alimentá-lo com amor, paixão e respeito. No entardecer, ao lado do irmão, Selton esculpia figuras de barro na beira do rio, enquanto a luz do sol se esfregava nos reflexos da água, dando vida às crianças que surgiam das mãos dos dois. E foi nessas horas que ele aprendeu a transformar o silêncio em poesia, e o tempo em música. Aprendeu a ver a beleza no menor detalhe, e a sentir a alma no coração da natureza. A vida de Selton foi uma sequência de momentos marcados pela inspiração, e cada um deles foi transformado em obras-primas, como pedras preciosas que brilham na areia do tempo. E ainda hoje, quando se escuta sua voz, parece-se ouvi-lo falar pela primeira vez, com a mesma inocência e fé em um mundo de possibilidades infinitas. Ele foi o menino da terra que sonhou grandes sonhos e os transformou em realidade. E agora, como uma estrela no céu de Minas Gerais, Selton Mello continua brilhando, enquanto seu nome se expande por todo o Brasil, como a voz do futuro que promete ter. Certo, o destino me chamou àquele maravilhoso cenário carioca, onde os ventos do mar desabam nas areias de Copacabana e where the samba dances with the rhythm of life. Inicialmente, o Rio era uma terra desconhecida para ele, um desafio em si, como se estivesse vivendo no meio de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Selton Mello, um menino do interior, chegou a essa cidade com o sonho de transformar-se em um ator consagrado e respeitado. O Rio oferecia mais que uma oportunidade. Era um crucíble onde os artistas se fundiam com a cultura, onde os talentos eram moldados pelo fogo da paixão e pelas luzes do samba. Aquele jovem, cheio de expectativa e ansiedade, percorria as ruas do Rio, sentindo o calor da vida brasileira, absorvendo as cores, os sinais, a música que flutuava pela cidade. Ele se deu às salas de ensaios, às oficinas de teatro, onde aprendeu que a atuação era mais do que pisar palco, era dançar com o coração e falar com os olhos. Ele passou por testes e auditórios cheios de pessoas, sentindo cada vez que o pé tocava na tábua, mas nunca se rendeu a medo ou desgosto. A vida lhe ensinou que o verdadeiro caminho para a fama não é sinônimo de perfeição, mas sim do amor pelas artes e do respeito pelos outros artistas. Mas foi no Rio, nesse intenso ambiente criativo, que Selton encontrou seus mentores, as figuras que o ajudaram a desenvolver sua sensibilidade artística. Aqueles que ensinaram-lhe a importância de ser verdadeiro em sua arte, e também de respeitar a arte de outros, mesmo quando ela não se encaixa no seu gosto. Mas foi nesse Rio que Selton destacou-se pela intensidade de suas interpretações, pela sensibilidade que ele mostrou em cada movimento e palavra. Nos olhos dos espectadores, ele era mais do que um ator, era personagem, viva, real, palpitação do coração em si. Selton, como um sol, nasceu no Rio de Janeiro. Sua carisma natural e sua personalidade encantadora atraíram o público e os colegas de profissão. Ele foi mais do que um artista, era uma espécie de símbolo da beleza, da paixão, da dor e da vida. Para ele, o Rio não é apenas uma cidade, é uma promessa, uma esperança. É um lugar onde o sol se põe na praia, onde o mar chama os olhos, onde a vida se transforma em poesia. E ele, Selton Mello, é mais do que um ator, é uma lenda, uma história viva, escrita nas páginas do tempo e do espaço, no coração das ruas cariocas. Selton Mello, uma luz que ardeu a fogo próprio no cenário brasileiro, uma presença impassável na tela que nos deixou emocionados e comovidos por seus papéis inesquecíveis. Na vida adulta, ele se transformou em um símbolo da qualidade e autenticidade artística, equilibrando a fama e o respeito pelas tradições brasileiras. Ao contrário do sol nascente que brilha com intensidade e ardência, Selton Mello se consagrou como uma chama constante em um mundo em constante movimento. Com a força de seu talento e o fogo de sua paixão pelas artes, ele conseguiu deslizar-se no palco da vida, transformando cada personagem em uma experiência única e inesquecível. Em O Alto da Compadecida, ele se revelou como o mágico do palco, encarnando o papel de Domingos Brasil com tanta paixão que ficamos fascinados por seu desempenho.
A força de sua atuação levantou o telhado das produções teatrais brasileiras e nos mostrou o verdadeiro significado da arte cênica, onde a vida real se funde com a interpretação. Mas Selton Mello também demonstrou seu talento pela direção de filmes, como Palhaço, que deslumbrou o mundo cinematográfico e nos mostrou a beleza da simplicidade. Ao dirigir esse filme, ele nos mostrou que nem tudo precisa ser complexo para ser maravilhoso. Como se nascente do Rio Ceará, Selton Mello surgiu como um renascimento na cultura brasileira. Sua carreira é como uma lente que magnifica a verdadeira natureza do audiovisual brasileiro, mostrando-nos que a qualidade e o amor pelas artes são elementos fundamentais para um futuro promissor. E ele não só nos fez ver a beleza de nossa terra, mas também ensinou-nos a importância de equilibrar popularidade e profundidade cultural. É precisamente por isso que Selton Mello se tornou um símbolo da autenticidade artística no Brasil, mostrando sempre respeito pelas tradições e cultura do país. Ao longo de sua carreira, ele recebeu prêmios importantes, como se a natureza estivesse reconhecendo o trabalho de quem plantou sementes na terra brasileira e agora frutifica. Com cada prêmio recebido, ele se consagrou ainda mais como uma luz inquebrantável no cenário artístico brasileiro. Selton Mello, um nome que resplendeu na história do audiovisual brasileiro, uma chama constante que nos iluminou e inspirou. Um verdadeiro símbolo de qualidade, autenticidade e amor pela arte. Ele nos lembra sempre que a cultura é o tesouro mais precioso que possuímos. Selton Mello, um nome que ressonou pela indústria cinematográfica brasileira como uma nota vibrante em um piano de sonhos. Era um intérprete afilhado da arte, cujo legado brilha no céu cultural brasileiro, como uma estrela fura-noite. Suas performances foram mais do que apenas atuações, eram viagens, emoções e experiências que o público viveu junto com ele. Em cada personagem, encontrava-se um fragmento da sua alma, uma peça do seu mosaico vibrante e colorido. Era uma espécie de jardim de esculturas vivas, onde cada estátua era uma personagem que ele interpretou com tanta devoção, que é quase impossível dissociar o ator do papel. O cinema brasileiro foi elevado a patamares mais sofisticados graças à sua presença. Sua arte foi um baluarte contra as ondas de massificação e mercantilização, uma ilha de sensibilidade e autenticidade em meio ao tumulto do mundo artístico. Seu talento era tão poderoso que transformava cada produção em que participou numa obra-prima, capaz de tocar a alma de quem a assiste. Nas telonas do Brasil, seu nome é sinônimo de transição, da televisão às salas de cinema e de volta às telas pequenas, do popular ao sofisticado e de volta ao público amplo. Seus papéis desempenhados foram como as notas musicais de uma canção que ele cantava com sua voz única, tocando corações e fazendo almas vibrarem. Selton Mello, um criador que soube deixar marcas profundas na cultura do Brasil. Seu